Fala moçada, Nicolas da My Farm Agro aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução da cana-de-açúcar. O que isso remete? A gente vai falar um pouquinho sobre a botânica, a morfologia e um pouquinho do desenvolvimento e a produtividade de cana no Brasil. Então acompanhem conosco. Fazendo uma introdução rápida sobre a cultura da cana-de-açúcar. O nome científico da cana é Saccharum officinarum, e ela é uma gramínea. Isso significa que ela pertence oficialmente à família botânica Poaceae. Assim como algumas plantas da família Poaceae, a cana-de-açúcar possui um metabolismo fotossintético denominado C4. Simplificando bastante o que é o metabolismo C4, a cana-de-açúcar possui uma alta eficiência em fixar o carbono em compostos de carboidrato em altas temperaturas e baixa umidade. Uma eficiência muito maior do que algumas plantas C3, como o próprio trigo ou a soja. Dessa maneira, a gente pode ver aqui que a cana é uma planta bastante adaptada para o cenário brasileiro, apesar de não ser uma planta nativa. Assim que a gente pode explicar as altas produtividades atingíveis no Brasil com essa cultura. Falando um pouquinho agora da morfologia da cana-de-açúcar, a cana vai ser formada por diversos órgãos diferentes, então a gente vai aqui entender cada um deles. A cana possui 3 tipos de raízes principal. A primeira parte das raízes dela vão ser as raízes de sustentação, que são as primeiras que saem pelo tolete. Posteriormente, a cana-de-açúcar vai ter as raízes superficiais ramificadas, que podem sair tanto da planta principal como dos perfilhos. E também a cana possui uma única raiz que é denominada cordão, que ela pode atingir alguns metros de profundidade. Dessa maneira, essa raiz pode ser responsável pela absorção de água em condições de seca. Assim, como a cana possui bastantes raízes, é recomendado que a análise de solo seja feita entre os 0 e 25 centímetros e 25 e 50 para garantir que as raízes superficiais e subsuperficiais estejam corretamente nutridas. O segundo órgão que nós vamos ver aqui são os rizomas. Eles são caules subterrâneos bastante simples, que são os responsáveis por garantir o perfilhamento da cana, que é quando surgem outras plantas dentro da planta principal, que é justamente o que vai se desenvolver conforme a cana é cortada. As folhas da cana são bastante simples de entender. Elas são compostas apenas pela lâmina foliar, pela bainha e por um colar. E a cana pode possuir uma inflorescência, que é conhecida como panícula. Essa inflorescência é bastante desagradável no quesito do manejo, uma vez que quando essa inflorescência se desenvolve, ela está drenando energia que seria acumulada na forma de sacarose dentro do colmo. Por que isso acontece? Porque a planta possui uma prioridade, que é chamada de relação fonte e dreno. Quando a inflorescência sai, ela passa a ser um grande dreno, tanto dos fotoassimilados que são produzidos, como também das reservas energéticas. Quando a cana utiliza muito de suas reservas energéticas, surge um problema que se chama isoporização, que é a diminuição dos açúcares totais dentro do colmo. E por fim, nós vamos falar aqui do próprio colmo. O colmo é composto por nós e entre nós. Os nós vão ser as gemas, que é justamente o que é plantado, que se denomina tolete. As gemas que podem dar origem a novas plantas. O colmo também é a parte que armazena as reservas energéticas da cana na forma de sacarose. Então é dessa maneira que a planta da cana é estruturada. Um ponto importante aqui para a gente lembrar é que a cana possui uma importante diferença em como ela guarda suas reservas energéticas. O milho, por exemplo, guarda suas reservas na forma de amido, que é um polissacarídeo. São várias moléculas de glicose juntas. Agora, a cana guarda suas reservas na forma de um disacarídeo, que é a sacarose. Um disacarídeo é uma molécula com 2 açúcares juntos, que junta uma glicose e uma frutose. Dessa maneira, a glicose e a frutose elas podem ser mais facilmente fermentadas, formando o que a gente conhece como etanol, que é um dos produtos da cana. Quando a cana não é fermentada, normalmente ela é cristalizada e se forma o açúcar de mesa. Esses são os 2 produtos formados dentro das usinas canavieiras. Agora, para a gente pegar um pouquinho dos dados da cana-de-açúcar no Brasil. Na safra 22-23 é esperada uma produção de 593 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por todo o nosso país. Isso remete a uma produção de 40,2 milhões de toneladas de açúcar e 28,66 bilhões de litros de etanol. A área brasileira, nessa safra, foi de 8,3 milhões de hectares. E São Paulo, Goiás e Minas Gerais são os estados mais produtores. A produtividade média do Brasil se dá em torno de 72 toneladas por hectare. O que pode parecer um número baixo, já que algumas usinas bastante tecnificadas podem alcançar produtividades de mais de 100 toneladas. Contudo, se a gente for ver a série histórica, em 1961 a produtividade média era de 43 toneladas por hectare. Então é um aumento bastante considerável num curto período de tempo. Por fim, a gente vai lembrar aqui que a cana é uma planta perene. Então ela não morre após seu primeiro ciclo reprodutivo como a soja e o milho. Assim, a primeira vez que a cana se desenvolve, nós chamamos isso de cana-planta.
E posteriormente a cada corte nós temos a cana-soca, que ela nasce a partir da soqueira da planta que estava lá. Os canaviais normalmente duram entre 4 a 7 cortes. E como eu falei sobre a questão das raízes, a cada corte é esperado que a cana diminua sua produtividade. Contudo, existem alguns canaviais que já passam dos 10 cortes bastante produtivos e também que atingem produtividades bastante elevadas mesmo nos cortes finais, o que é bastante positivo e remete a um uso positivo da tecnologia que vem sendo implementada nesses canaviais. Se você se interessa pela cultura da cana-de-açúcar, eu tenho um convite especial para te fazer. Pela primeira vez, a MyFarm Agro vai lançar o maior curso de cana-de-açúcar que já foi disponibilizado para o setor agrícola. Esse curso vai tratar sobre a adubação, a fisiologia, a proteção e diversos outros temas como o uso de resíduos dentro do canavial. E esse curso vai ser ministrado pelos grandes especialistas que você pode ver aí na tela. E atenção, essa vai ser a única oportunidade do ano que você vai ter de participar desse curso. Esse curso começa agora no dia 28 de março. Então se inscreva, o link está aqui abaixo e conheça um pouquinho mais sobre essa grande cultura do nosso país. Um grande abraço e até mais!